e Juari Wagner, pré-candidatos à presidência e vice. Bom dia, doutora Flávia. Bom dia, Dilson Barbosa. Bom dia, Feira. Pois é, querida amiga, colega, eleição também, o que é que estimulou a vocês entrarem nessa empreitada da OAB? Dilson, nós fomos procurados por um grupo de colegas que estão bastante insatisfeitos com a situação atual que nós estamos vivendo dentro da nossa profissão. Nós estamos assistindo a precarização da advocacia já há um longo tempo, mas a partir da pandemia as coisas pioraram muito, porque além da situação que nós enfrentamos com a crise sanitária em si, nós passamos a vivenciar obrigações enquanto advogados que não teríamos no nosso munus público. A exemplo de os tribunais fecharam suas portas, os fóruns estão fechados já tem 1 ano e meio, e para se fazer audiência hoje, o advogado tem que levar o cliente para dentro do seu escritório. Então, existe risco para o servidor, existe risco para o pessoal no fórum das pessoas frequentarem o ambiente, mas não existe risco para o advogado de ter que levar o cliente mais 3, 4, 5 testemunhas para os escritórios para fazer audiências, né? Sendo que escritórios de advocacia são ambientes bem menores. Então, os advogados tiveram que se adaptar muito a esse momento de pandemia. A crise na advocacia está muito grande. Com essa situação, os advogados estão inquietos, muitos advogados fechando escritórios, muitos advogados sem realmente saber como proceder, inclusive para o pagamento de suas próprias contas, Dilson, porque o que é que perfaz o salário do advogado? Os seus honorários. Para receber honorários tem que estar com a livre movimentação em seus escritórios. Com a situação da crise, parou de ter a movimentação. E com os fóruns fechados, que o atendimento remoto é um atendimento infelizmente precário, alguns cartórios funcionam, mas a grande maioria não funciona. Inclusive, eles perderam a oportunidade, porque se respondessem os e-mails, se atendessem aos telefones, a gente nem precisaria estar no enfrentamento para que abrissem as portas, desde que os processos tivessem seu regular andamento, mas infelizmente não tem. Nós vemos outros estados da federação, a exemplo de Sergipe, a exemplo de São Paulo tão grande em relação à Bahia, um estado tão populoso, tão numeroso, e os processos em São Paulo andam com maestria, tramitam com maestria, inclusive neste momento, tudo de forma online, com atendimentos nos telefones, com atendimento nos e-mails, com o andamento normal do processo, em plena situação que estamos vivendo da pandemia. E na Bahia não. Infelizmente, na Bahia, as coisas estão ao Deus dará, e a advocacia não aguenta mais viver o que está vivendo. É 1 ano e meio de fóruns fechados. E a questão, Dilson, é que quem sofre não é apenas o advogado. Nós somos a voz da sociedade, nós representamos o nosso constituinte, o cidadão. Quem sofre ainda mais é a sociedade. Quantas questões estão deixando de ser analisadas, quantos problemas estão deixando de ser resolvidos, situações de aposentadoria, de benefício, verbas rescisórias na Justiça do Trabalho, verbas de caráter alimentar, situações de pensão alimentícia de menores, busca e apreensão de menor, situações de tantas diversas, porque o direito ele é tão amplo e regula todas as matérias, e as questões estão realmente pendentes de apreciação, a sua grande maioria. Pois é, e aí a voz feminina também chegando na OAB, né, Flávia? Porque historicamente, né, as mulheres ficaram sempre à margem desse processo, né? Algumas participando da diretoria, mas nunca enfrentando assim, desafiando, portanto, esse mundo mais masculino, né? Exatamente, Dilson. Você falou uma grande verdade. Inclusive, quando se fala sobre isso, alguns colegas até levantam: as mulheres nunca estiveram lá porque nunca quiseram. Não, nunca foi dada a oportunidade. Nós vivemos numa sociedade que é extremamente machista. O patriarcado, ele é estrutural, ele não é em pontos, em conjuntos, ele é em toda a estrutura da nossa sociedade. Então, estamos dentro de uma situação na área de nosso trabalho, que é a área jurídica, que foi uma área predominantemente machista por muitos e muitos anos. Se pararmos para observar, a primeira mulher advogada, ela não teve, inclusive, o direito de ser inscrita na ordem.
ela se formou em direito e não teve o direito de ser inscrita na ordem, porque na época o Instituto IAB, Instituto da Advocacia dos Advogados do Brasil, não permitiu que ela fosse inscrita por ser mulher. Então foi uma luta de muito tempo e agora, a partir do século XXI, no início do século, houve a inscrição dela, a doutora Mirtz, e posteriormente as mulheres foram assumindo as posições, assumindo o quadro, entrando nos quadros da ordem, mas infelizmente para estar nos cargos de direção ainda se demorou muito tempo. Nós tivemos em tramitação um projeto de autoria da advogada Valentina Jugman de Goiás, que tramitou por cerca de 2 ou 3 anos, que previa a paridade de gênero, ou seja, que o número de mulheres advogadas e de homens advogados nos cargos deliberativos da instituição fossem iguais. Porque posso lhe dar, por exemplo, até o ano passado, numa diretoria de 5, se colocava apenas uma mulher. Então, eram 4 homens e uma mulher. No Conselho Federal, por exemplo, de 81 cadeiras de conselheiros, apenas 19 eram mulheres. Então, veja que discrepância, mais de 60 homens para 19 mulheres. Com a aprovação da paridade, que se deu no dia 14 de dezembro de 2020, a partir de agora é lei, é regra. O número de mulheres tem que ser igual ao número de homens. E existe também uma cota para negros, de 30%, porque são grupos que ficavam à margem, tanto as mulheres quanto as mulheres negras e os homens negros. Nós estamos também com o Juari Wagner, que está aqui conosco e vai integrar a chapa de pré-candidatura à nossa OAB. Eu pergunto a ele que, com o número de advogados jovens que estão se formando, estão crescendo, cada dia que passa, as faculdades liberando mais e mais profissionais, de que forma vocês pretendem dar uma atenção a essa turma jovem que está chegando e que já encontra esse mercado da forma que está saturado e ainda mais enfrentando uma pandemia e ainda pior ainda esse fechamento presencial das unidades forenses? Bom dia, Dilson, bom dia a todos os ouvintes. Eu agradeço a pergunta, Sr. Dilson, porque na verdade, além de ser advogado, eu sou professor também, então eu lido com essas questões todos os dias. Então eu vejo aí muitos ex-alunos que vêm para o mercado aqui de trabalho e eles encontram essa dificuldade. Eu ainda consigo acolher alguns ex-alunos no escritório e tal, mas eu vejo essa demanda crescente em informar o seguinte: eles não têm tido oportunidades, eles não têm tido, inclusive, políticas institucionais da própria OAB para poder abordar, para poder recebê-los aqui no mercado de trabalho. E nessa questão de 1 ano e meio de fóruns fechados, eu rebato com a seguinte pergunta: imagine, Dilson, se já é difícil para nós que temos aqui 15, 14, 20 anos de advocacia, imagine para esses recém-formados, esses recém-ingressos nos quadros da ordem, que encontram aí justamente um mercado inchado, fóruns fechados, problemas com a pandemia. Então eu lhe pergunto, como é que sobrevive no mercado desse? Então, essa inquietação também que me incomoda muito, e nós queremos justamente trazer a abordagem, essa política institucional da OAB que traga à questão esses jovens advogados, justamente para que eles sejam inseridos no mercado de uma forma positiva, e que eles possam também disputar, ainda que não seja em pé de igualdade, mas com o mínimo de dignidade, justamente que possam aí ser inseridos com dignidade e paguem suas contas, façam seus trabalhos de forma digna e consciente. Agora, Flávia, nós estamos aí, evidentemente, com um número crescente de advogados, como disse o Juari, né, numa política que precisa ser trabalhada para acolher esses novos. Hoje nós temos, quantos hoje nós temos na subseção de Feira de Santana inscritos? Inscritos na subseção de Feira de Santana hoje, nós temos ao todo cerca de 2.800 advogados. E desse número, mais que 50% são advogadas mulheres. Esse pessoal, portanto, é um contingente considerável para uma região como Feira de Santana, exatamente onde tem que haver um cuidado especial com essa categoria. Porque, por exemplo, muitos estão deixando, evidentemente, mas os novos estão chegando.
Eu, por exemplo, me aposentei da advocacia, depois de quase 40 anos de advogado, mas aos 35 eu parei, eu enfrentei. Quando eu cheguei, já era difícil. Imagine vocês que eu cheguei há 40 anos atrás, onde feira não tinha mais de que talvez 200 profissionais. Já Exatamente. Era difícil. Imagina hoje com 800. Claro que a população também cresceu, mas a proporcionalidade de profissionais no mercado foi maior do que o crescimento, do que a demanda necessária da cidade. De que forma vocês pretendem, portanto, diríamos assim, trabalhar esse contingente? Dilson, eu creio que existe lugar para todo mundo. E acho que o sol nasce para todos. Todos aqueles que têm o desejo no coração de se formar em direito e que escolhem enveredar pela advocacia, eu creio que no mercado existe lugar bastante para suprir. Quando a gente pensa um número, são 2.800 advogados, realmente é um número considerável. Mas se nós pararmos para observar que Feira de Santana hoje tem uma população de cerca de 700 mil habitantes e uma população flutuante de 1,5 milhão, porque nós estamos no entroncamento rodoviário e diariamente transitam por aqui ou vem trabalhar aqui e mora em outras cidades, muitas pessoas, nós temos uma população flutuante de 1,5 milhão. Então, quem tiver aí uma continha para fazer essa aritmética, eu sou boa de escrever, eu não sou boa de matemática. Para fazer, nós vamos ver quantos advogados seriam por cabeça. E aí, o que é que eu lhe digo em relação a isso? O direito, ele é muito amplo. Nós temos áreas diversas. Tem o direito criminal, que é a área de atuação de Juari, tem o direito civil, direito de família, direito empresarial, direito desportivo, direito trabalhista, direito do consumidor, direito tributário. Então, a área do direito, ela é muito ampla. Ela abarca muitas especialidades. E tem lugar para todo mundo, porque, por exemplo, um único cliente, ele pode ter demanda em 5 áreas. Ele pode ter um problema de família, tá tendo uma separação, tá tendo um pedido de guarda, ele pode ter um problema imobiliário, deu problema na escritura do imóvel, deu problema na compra perante a empresa construtora, ele pode ter um problema criminal. Então, uma única pessoa, ela pode ter ao mesmo tempo 5, 6, 7 problemas em áreas diferentes do direito. E se não houver um profissional, nós temos também no mercado os profissionais generalistas, do trabalho, né? que são do trabalho, que são aqueles que absorvem uma grande demanda, uma grande gama de direito. E existe hoje, em sua maioria, advogados especialistas que trabalham apenas com uma matéria. Então, trabalham só com criminal, trabalham só com imobiliário, trabalham só com previdenciário. Então, no meu ponto de vista, o sol nasceu para todos e existe lugar para todos. Inclusive, Dilson, é uma coisa que eu falo muito. Eu não vejo os outros colegas advogados como concorrentes, justamente por acreditar que todos têm lugar ao sol. E é uma coisa que eu falo muito com o meu grupo e muitos falam assim, você é muito idealista. Mas eu sou. Não haveria paz no mundo se Nelson Mandela não fosse idealista. Então, a gente precisa pegar ícones e se espelhar neles para levar os nossos sonhos e os nossos ideais adiante. Eu acredito numa advocacia unida. Eu acredito numa advocacia em que os colegas de profissão se vejam como amigos, se vejam como pessoas que enfrentam os mesmos problemas diariamente e se ajudem mutuamente. É uma coisa que acontece dentro do meu grupo e que eu fico extremamente feliz. Quando um colega tem uma dúvida, liga para o outro. Quando o colega precisa de ajuda do contato de um cartório, do contato de uma vara, de ajuda para liberar um alvará, um liga para o outro e se ajuda. Isso é muito bonito. Isso é não ver o outro como concorrente, não ver o outro como inimigo. Porque nós vemos muitos advogados falando, na advocacia não existe união, os advogados não são corporativistas, ainda fazem muito alusão à questão dos médicos, que os médicos realmente têm uma união muito bonita, é extremamente admirável e não se vê na advocacia. Eu acho que precisamos mudar essa cultura dentro da advocacia, de que advogados são concorrentes. Se todo mundo na sociedade se vê como concorrente, ninguém mais vai dar a mão. Nós temos que nos ver como parceiros. Nós temos que nos ver como uma categoria que precisa estar unida para juntos, como cada um sendo elo de uma corrente, lutar pela melhoria do que vem acontecendo, combater a precarização da nossa profissão. Então, eu acredito firmemente na união e num sistema colaborativo. Flávia, como você vê esse momento político brasileiro e essa discrepância executivo, legislativo e o Poder Judiciário? Agora, ontem nós tivemos a manifestação do presidente do Supremo Tribunal Federal,
diante de palavras do presidente da República, de que não vai cumprir decisões judiciais. Como é que você vê esse quadro, vocês aí que vão enfrentar essa nova fase de política também no Brasil, porque nós somos seres políticos? Como é que vocês veem esse quadro no momento do Brasil? Com expectativa, a OAB tem referência a isso? No Brasil, nós temos os poderes constituídos e temos a independência entre os poderes: poder legislativo, poder executivo e o poder judiciário. O executivo faz a administração. O executivo nós temos na pessoa do presidente da República, dos governadores, dos prefeitos, dos vereadores. Desculpe, o legislativo nós temos na figura dos vereadores, dos deputados, dos senadores, e o judiciário, através de todo o poder judiciário, e na Corte Suprema é o STF. Então, existe, pela previsão da Constituição, a independência entre os três poderes e não existe hierarquia entre eles. O que nós vemos nesse momento é que, infelizmente, um poder está querendo intervir no outro. E a partir daí está acontecendo toda essa celeuma que nós vemos sendo reportada diariamente na mídia. Então, está havendo uma exorbitação de deveres, de poderes, um querendo intervir no poder do outro. As decisões judiciais, elas são decisões supremas, elas são decisões soberanas. Uma decisão judicial, ela tem que ser cumprida. Seja ela de um juiz de piso, como se chama um juiz de primeiro grau, seja de um desembargador, juiz de segundo grau, ou seja dos ministros. Uma decisão judicial, ela precisa ser cumprida para que haja justamente segurança jurídica no país. Quando se diz que não se cumpre decisão judicial, isso é algo passível, inclusive, de alguma reprimenda, porque as decisões judiciais, elas precisam ser cumpridas. Mas nós não estamos aqui para falar de política e eu prefiro me abster nesse momento dessa celeuma, porque, infelizmente, no Brasil hoje está um bipartidarismo muito grande, uma bipolaridade muito grande em relação a esses assuntos. Eu entendo que nós, seres humanos, somos seres políticos. Eu entendo que nós, enquanto sociedade, também somos políticos, porque a política faz parte da nossa vida em relação a tudo. Mas, infelizmente, em relação a isso, nós também não temos uma cultura de discutir política, de discutir projetos, programas, e toda a seara política. Nós, hoje, no Brasil, estamos discutindo pessoas. Então, se pega uma pessoa de um lado, se pega uma pessoa de outro lado, e a grande sociedade está entrando em embates por nome de pessoas, em vez de discutir sobre políticas públicas, em vez de discutir sobre programas governamentais, em vez de dar ideias. Então, é um tema que se tornou muito tormentoso e tem causado intrigas, tem causado problemas entre pessoas. Você vê hoje em dia grupos de famílias deixando de se falar por questão de defesa de A ou B. Então, é um assunto que a gente passa reto, porque a gente está aqui para falar de política, sim, mas é política institucional do nosso órgão de classe OAB. Ok, Flávia, doutora Flávia Pacheco, doutor Juari Wagner, foi um prazer muito grande tê-los aqui, desejamos sucesso para vocês, doutor Juari. E algo mais que vocês queiram acrescentar, fica aí esses minutinhos finais para a gente fechar o programa. Não, Dilson, só puxando um gancho do que foi falado anteriormente, o senhor aí também é da época do meu pai que está nos ouvindo aqui, Jair Edvaldo, também o saudoso Joel Derivaldo, Denise Marina. Então, essa questão que você é irmão do Joel? Não, eu sou filho de Jair. Você é filho de Jair? Sou filho de Jair, exatamente. Figura, tá nos ouvindo aí, inclusive. Figura, Jair, um abraço, viu? Uma figura ética, figura honesta, fomos colegas, muitas vezes ex-adversos. Sim. Mas um respeito muito grande. Até eu ia perguntar que você parece muito com o Jair, né? E o Joel também. Joel já faleceu, Já faleceu, tem 11 anos que ele faleceu. E a sua... Tia Denise tá aí também, tá aposentada e tal. Aposentada também, a Denise. Sim, mas eu a consulto sempre. Toda de advogados. Sim. E eu tive o prazer de advogar junto com ele. Quer dizer, ex-adversos, mas sempre com um respeito Sim. muito grande. Na nossa época, realmente foi uma época mais romântica do direito. Sim. Entendeu, Flávia? Era mais romântico o direito, era mais a presença física do advogado, do juiz, né? Sim. Hoje é a coisa mais diferente, que está tudo agora na internet. Sim. Né?
Mas então um abraço, viu, para sua família toda e para o meu amigo Jair. Obrigado, Gilson. E justamente isso, na verdade, advogar realmente há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, era uma outra advocacia, era uma época romântica do direito, que inclusive isso é muito bom, muito plausível e tal. Só que o que acontece? Hoje vivemos uma outra época e a época ela muda em muito curto tempo, curto espaço de tempo. Então, de 5 em 5 anos, a gente já muda o direito, já muda a questão de lidar com ele. Mas é como a Flávia falou, o ar está aí para todo mundo respirar. E nós queremos justamente fazer parte desse órgão de classe, na questão da presidência e vice-presidência, para a gente tentar trazer conosco e essa unidade, essa união de todos os advogados aqui de Feira de Santana. Obrigado, Juari. Doutora Flávia, obrigado pela sua presença e desejamos sucesso a vocês nessa empreitada, nessa campanha pela OAB em Feira. Muito obrigada, Dilson. Nós que agradecemos o convite e a oportunidade de estar aqui, estar ao seu lado, uma bancada tão importante na cidade, e você, nosso colega advogado. Que bom ouvir você falar, contar os seus causos, a gente brinca, os causos da vida. 40 anos de advocacia é história. Eu tenho 18 e sei que também já é história, porque quando a gente para olhar para trás, tudo que já vivenciamos e nossas experiências profissionais, imagine você nos altos dos seus 40 anos. E como o Juari falou, o ar está aí para todos respirar. Nós acreditamos que o sol nasce para todos, existe lugar para todos virem para a advocacia. E a nossa ideia é justamente essa, é unir, é trazer a jovem advocacia junto com o pessoal que a gente brinca chamando de velha guarda, os mais experientes, trazer todos para dentro do órgão de classe e fazer todos pensar em conjunto, coletivamente e trabalhar de uma maneira colaborativa em prol de toda a advocacia. Nós estamos num momento que urge, que nos cobra enfrentamento. Nós precisamos enfrentar os problemas, nós precisamos enfrentar as demandas, nós precisamos resgatar o valor e a dignidade da nossa profissão, porque nós temos função social, estamos no artigo 133 da Constituição como essenciais. Nós somos a voz da sociedade. Assim como você aqui é a voz da rádio, enquanto advogado, você também, todos nós somos a voz da sociedade. E a sociedade não pode ser calada. A sociedade precisa ter voz. Precisamos resgatar a advocacia. Muito obrigada, Dilson. Obrigado a doutora Flávia Pacheco, também o doutor Juari Wagner, pré-candidato